Olá, crianças! Mais uma aulinha de matemática, certo? Hoje o assunto de matemática é operação inversa. Então, se a tia falar abrir, qual é o contrário de abrir? Fechar. E se eu falar entrar? Sair. Subir? Descer. Mais? Menos. Deixa eu ver. Maior? Menor. Grosso? Fino. Então, em matemática também não pode ser diferente. Temos a operação inversa, o contrário, certo? A adição e a subtração é uma operação inversa, sim, porque é o contrário. Uma é uma continha de mais, a outra é de menos. E nós vamos ver aqui, eu e a tia Claudiane, fazer algumas continhas para explicar melhor o assunto, tá certo? Isso mesmo, é o que a tia falou. Por que que elas são contas inversas? Porque em uma você tem que somar, você vai ter que agregar valor. E da outra você vai retirar esse valor, tá certo? Então, por mais que a gente tenha a mesma quantidade de números aqui, os valores, no caso o resultado e a diferença, lembra dos nomes dos termos das contas, vão ser diferentes, tá certo? E outra coisa, na conta de adição, se você alternar os números das duas parcelas, você pode botar tanto em cima quanto embaixo, o valor do resultado vai ser o mesmo. Porém, na subtração é diferente. Se você trocar as parcelas, não. O minuendo e o subtraindo, o resto ele vai dar diferente. Não tem como ele dar igual, tá certo? Então, vamos lá. Começar as nossas operações inversas. Aqui nós já temos alguns exemplozinhos no quadro que vocês podem estar observando. Nós temos 4 mais 3, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. 4 mais 3 é igual a 7. Aqui já é o contrário, a subtração. 7, que foi o resultado da adição, 7 menos 3, que é igual a 4, certo? Isso mesmo. E aí vamos recordar. Na adição se chama parcela, soma o total. E na subtração, tia Cláudia? A primeira partezinha se chama minuendo, a segunda subtraindo e aqui é o resto, que é o que sobra, o resto ou a diferença. Certo? Agora vamos lá fazer outra continha. Lembrando que na continha inversa, o resultado da minha adição vai ser o minuendo da tia Cláudia lá, tá certo? Vamos ver que número, que continha a tia Claudiane vai fazer para que eu possa fazer o contrário. Olha só, a tia vai cobrir aqui para vocês não olharem por enquanto. A minha continha é o seguinte, eu tenho 5 na primeira parcela e 4 na segunda parcela. Quanto será que é 5 mais 4? Vamos ver? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. 5 mais 4 é igual a 9. Tá certo? Então, a tia Cláudia agora vai fazer lá. No minuendo, ela vai colocar quanto, vocês sabem? Isso mesmo. Ela vai colocar o valor de 9. Ela vai colocar 9 bolinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 menos quanto, tia Cláudia, vai ser, já que é uma operação inversa? 9 menos 4. Vamos lá, colocar no subtraindo. 4. 1, 2, 3, 4. Então, tem 9 no minuendo e vai retirar 4. Quanto será que vai sobrar, gente? E aí, bora, ajuda a gente aí, vocês aí de casa?
Quanto será que vai dar, tia Cláudia? 9 menos 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, os mesmos números que eu tenho na adição estão ali na subtração, mas de forma inversa. O meu resultado, certo? Da minha soma é o minuendo da tia Cláudia. A minha segunda parcela é o subtraindo da subtração. E a minha primeira parcela é o resto, a diferença que deu dessa subtração, tá certo? Vamos lá para a outra agora, vamos ver se vocês estão craques. Tananã. Olha só, eu tenho aqui 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 2, 3, 4, 5. Quanto será que vai dar 7 mais 5? Tia Cláudia, você sabe? 7 mais 5, Você vamos pode me fazer. ajudar? Posso sim. Lembra que a tia, quando explicou, na aulinha de adição e subtração também, a tia explicou o quê? O maior número deixa na cabeça e o menor número na mãozinha. Então, a tia Claudiane colocou ali 7 mais 5. 7 é o número maior, fica aqui dentro da cabeça. E 5 na mãozinha, certo? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, Isso 7 mais mesmo. 5... Deu 12, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por quê? 5 mais 4, desculpa, gente, 7 mais 5 é igual a 12. E lembrando, primeira parcela, segunda parcela, soma o total. Agora, a tia Cláudia vai fazer lá o inverso. Então, o resultado aqui foi 12. Então, no minuendo, nós temos que ter 12 bolinhas. Vamos lá, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bolinhas, tá certo? Que é o número que está no meu total, certo? Que foi o total da minha soma, 12. Olha só, é o valor do minuendo ali na tia Cláudia. 12 menos, aqui na parte do subtraindo, fica igual, menos 5. 12 menos 5. Quanto será que vai dar o resultado? Vamos lá? Daqui dessas 12 bolinhas, né? Vamos tirar 5, vai ser igual a 12 que tira 5? Vamos lá. Eu tenho 10, vou botar 2 na cabecinha. 12. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tia Cláudia. Muito bem. Então, o resultado vai ser 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Isso é que é algo inverso. E na matemática a gente sabe que além das continhas, né, da adição e da subtração que são inversas, tem também, como a tia falou, aquilo que você abre, o inverso é fechar. O que é grande tem o inverso, que é o pequeno. E a gente pode ver muito isso justamente quando a gente trata de medidas, tá certo? E isso aí vai ser algo mais lá pra frente um pouquinho. E agora, tia Cláudia, vamos fazer mais uma continha? Vamos. Olha só. Taranana. 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 E vamos começar aqui. Eu tenho, na minha primeira parcela, eu tenho 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 1, 2. Quanto será que é 6 mais 2? Vocês sabem? Coloca o 6 na cabeça, que é o númerozinho maior, e 2 na mão. 6, 7, 8. Isso mesmo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, nós vamos ter um
um resultado aqui, uma soma de 8 bolinhas. Agora nós vamos ver o inverso dessa conta, tá certo? Então, lá no minuendo, a tia Cláudia vai ter que ter 8 bolinhas. Vamos conferir? Então, lembrando que o que fica na soma total da adição vai estar aqui no minuendo, certo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O subtraindo vai ser igual à segunda parcela. Vamos ver quanto ficou? 8 menos 2, como a tia já explicou ali, 8 dedinhos baixo 2 ficam 6 em pé. Então, vamos completar aqui. 3, 4, 5, 6. Tá vendo? E é bem legal a gente trabalhar a operação inversa. Por quê? Porque você consegue trabalhar melhor a sua memória, a sua percepção, a sua mente. Você consegue trabalhar e ser ligeiro nos cálculos. Porque você tanto vai saber fazer essa conta na adição quanto na subtração. Porque você consegue entender que as duas, na realidade, é o contrário uma da outra. É que nem a tia Cláudia falou. Eu estou de frente, se eu ficar de costas para vocês, eu estou ao inverso. É isso que é o nosso assunto de hoje. Agora, nós vamos fazer o contrário. Em vez de eu começar a continha, a tia Cláudia vai começar a continha dela, tá certo? Aí ela vai fazer e a gente vai fazer o inverso para a adição, tá bom? Vamos lá. Lembrando que toda conta, ela tem o nome dos seus termos, né? Na subtração, essa primeira parte se chama minuendo, a segunda subtraindo e depois de um tracinho é o resto ou a diferença, tá certo? Então vamos lá, tia Claudiane. Eu Olha deixei aqui só. 6. 6 bolinhas. Menos 1. Quanto é 6 menos 1? Eu tenho 6 dedinhos, né? 6. E eu preciso só retirar 1. Quantos dedinhos eu fiquei? Isso mesmo, 5. Dá 5, tia Cláudia. Então aqui já tem 3, 4, 5. 5. 6 menos 1 é igual a 5. Isso mesmo. Agora a gente vai fazer o inverso dessa conta de subtração na adição. Olha só. Lembrando que o que fica no resto lá vai ser a minha primeira parcela. Então, se ali deu 5, aqui eu vou ter 5, certo? A minha segunda parcela tem que ser igual ao subtraindo. Lá foi o número 1, foi uma bolinha. Então, eu tenho que ter somente uma bolinha. 5 mais 1 é igual a 6, não é isso? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou retirar essas duas. Olha só. A mesma conta, né? Se vocês forem olhar na realidade, o inverso seria de baixo para cima e de cima para baixo, que é justamente o inverso. 5 mais 1 é igual a 6. 6 menos 1 é igual a 5, certo? Olha, como a tia Cláudia e a tia Claudiane já falou para vocês, matemática não é difícil. Matemática é treinar, é você praticar. Tá sozinho, tá brincando? Ah, eu vou contar os meus brinquedos, vou ver quantos brinquedos eu tenho. Ah, eu tenho 20 brinquedos. E se eu fosse dividir ele em 2 grupos, como é que eu posso fazer? Quanto eu teria que tirar para poder ficar 2 grupos iguais? Aí você vai lá montar e você vai começar a trabalhar e a entender melhor como funciona a matemática, certo? Quando você vai comprar a comidinha na mercearia, que a mamãe dá o dinheiro e pede para você comprar um pão ou um feijãozinho, um arroz, você consegue fazer também a matemática a partir daí, porque você vai precisar saber quanto é que você tem que levar, se vai ter troco, se não vai. Então você precisa saber bem somar e subtrair, tá certo? Porque dependendo do valor que você leve e o produto seja outro valor, aquele valor vai ser subtraído do valor que você levou, tá certo? Olha só, tia Cláudia, vamos fazer mais uma. Vamos. E ao contrário novamente, de menos para mais agora. Vamos. Olha só, a gente vai retirar as bolinhas, tá certo? Para formar as novas contas. E aí, a gente vai começar de novo lá pela conta de subtração.
A tia Cláudia vai montar a conta e depois a gente Vamos vai lá. montar o inverso na adição. Olha, uma bolinha, 2, duas bolinhas, 3, três bolinhas, 4. quatro bolinhas. 4 foi o meu minuendo. Agora vamos para o subtraindo. 1, 2, 4 menos 2. Quanto será 4 menos 2? Eu tenho 4 e vou retirar 2. Vai ficar 2. Isso, muito bem. Então, o resto ou a diferença é igual a 2. 4 menos, lembrando o sinalzinho, certo? Da continha de subtração, o sinalzinho é esse tracinho aqui, de menos. 4 menos 2 é igual a 2, que é o resto ou a diferença. Agora, vamos fazer o contrário. Lembrando sempre, a operação inversa é o contrário, certo? Então, nós vamos começar lá pelo que seria o resto. O resto da conta de tia Cláudia foi quanto mesmo, tia Cláudia? 2. 2. Então, a minha primeira parcela vão ter duas bolinhas, certo? Lá no subtraindo da tia Cláudia, tem quantas bolinhas, tia Cláudia? 2. Olha só, então na minha segunda parcela, eu vou ter também 2 bolinhas. E quanto foi o minuendo da tia Cláudia ali, vocês sabem? Não pode falar. Olha só, nós vamos somar. É muito mais fácil você só olhar e copiar os números, mas como a tia Cláudia Claudiane falou, a gente deve praticar. Então, eu tenho 2 e vou ganhar mais 2, ou ganhei mais 2. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colar 4 bolinhas, certo? Olha só outra coisa, não é legal a gente ficar copiando, né? Só copiar a resposta ou só querer a resposta. O interessante é cada um trabalhar esse intelecto de vocês, porque vocês são muito inteligentes, super mega inteligentes, tá certo? Então, observem que é bem facilzinho. Agora, tia Cláudia, eu tenho uma dúvida. E se a gente fosse fazer uma conta com reserva, será que dá para fazer a operação inversa? Dá. Dá, tia Cláudia. Vamos tentar? Vamos lá? Então, olha só. A gente vai dividir agora como se fosse 2 grupos. O grupo das unidades e o grupo das centenas, tá certo? Tanto lá na subtração quanto aqui na adição. Lembrando que na subtração, para você pegar no caso, a subtração com reserva é quando você pede emprestado um ao seu vizinho. Na adição é quando você coloca um para a próxima ordem, tá bom? Vamos começar então com a operação inversa, pedindo emprestado com reserva na subtração, tá certo? Depois a gente faz ao contrário. Então bora lá, tia Cláudia. Quanto é que a senhora vai colocar em cima? Uma, 2, 3. Olha só. No subtraindo. 1, 2, 3, 4. Olha só, para vocês entenderem melhor o que a tia Cláudia tá falando para vocês aqui. Aqui está dividido, né, nas 2 casas. Então, o primeiro número a ser multiplicado seria o 2. 1 menos 2 pode... Hein, gente? 1 menos 2 pode, no caso, 3, né, tia Cláudia? Me atrapalhei. 3 menos 1 pode. Você tem 3 e tem... Não, eu tenho 1. Mas como é que eu vou tirar 1 de 3, tia Cláudia? você não pode tirar 3 unidades. Você precisa pedir emprestado, certo? Isso mesmo. A unidade vai pedir emprestado a dezena, tá certo? Então, se você tem 1 aqui e você pede emprestado uma dezena, ficou uma dezena mais uma unidade, 11. 11. Agora você pode tirar? Posso, então bora lá. Eu tenho 11, 1 na cabeça e 10 na mão. Eu tenho 11 e tenho que tirar quanto, tia Cláudia? 3. 1, 2, 3. Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sobrou 8 bolinhas. Deu o resto, a diferença de 8 bolinhas. 2, 3, 3, 4. 5. Vamos lá. Tá sem a fita. Vamos pegar Essa outra. bolinha que engana a gente. 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8. Então, nós temos agora o resto, né? A diferença da soma ali, da primeira parte da nossa conta, que são as unidades. Agora, tia Cláudia, nas dezenas ficou uma bolinha e uma bolinha. Então, não precisa pegar emprestado. Eu tenho 1 e tirei 1, eu vou ficar com 0. Sobrou nada, acabou meu chiclete, chupei tudo. Então, olha só, aqui foi uma operação inversa. Não utilizamos números, mas nós utilizamos as bolinhas. E cada bolinha estava na sua ordem, que é a ordem das unidades, que é sempre da direita para a esquerda. Aqui em cima a gente só tinha 1 e aqui embaixo nós tínhamos 3, né? E não tinha como você tirar uma unidade de 3, só se fosse o contrário. E aí é isso que nós vamos ver agora na nossa operação inversa. Então, aqui na minha primeira parcela, quanto é que eu devo ter? Vocês sabem? E aí vocês vão perceber que talvez o resultado não vai dar o mesmo. Porque lembra do que a tia falou? Que na subtração, as parcelas, se você troca, o resultado dá diferente. Já na adição, não. Tanto que tiver, você pode botar o número que está na segunda parcela na primeira, o que está na primeira na segunda, que o valor vai ser sempre o mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Na nossa primeira parcela, nós vamos ter o número 8. Isso mesmo, 8 bolinhas. Bora lá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 1, 2, 3, 4. Pronto. Olha só. Só que aí vocês têm que lembrar que lá estavam as duas ordens, não é isso? Aqui eu só tô tendo uma, porque no resto ali só teve uma ordem. Então aqui são 3 na unidade. Não é isso, tia Cláudia? Isso. E uma dezena. Vou botar a minha dezena de cor diferente para vocês verem, tá? Aqui são 8 unidades. Deixa eu colocar tudo de um lado só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha, aqui, pronto. Que seriam as duas ordens. Unidade, dezena. No número de cima, na parcela de cima, a gente não teve dezena, a gente só teve unidade. Na segunda parcela, nós tivemos a unidade e a dezena. E agora vamos calcular. 8 mais 3 é igual a 8, 9, 10, 11. 11. Então, eu vou colocar 1 na unidade e vou agrupar 1 lá na dezena, olha. Não é isso? Porque teve o reagrupamento aqui. Não tenho como botar 11 todo aqui, eu tenho que botar 1 e sobe 1. Aqui não tinha número nenhum. Então, agora tem. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Olha só. A nossa operação inversa, ela deu igual, idêntica. Vamos lá? O meu resultado, a minha soma e o meu total, deu o valor do minuendo da tia Cláudia. Só que ao inverso, literalmente, porque lá nós temos 12. Mas tem 12 agora por quê? Porque ela precisou emprestar 1. Mas na realidade, o número que tinha lá era o número 21. Como ela emprestou 1, ficou daquela forma. Mas o meu resultado deu certo. 21, 2 dezenas e uma unidade. Por isso que a gente falou que quando há reserva, que é som ou adição ou a subtração com reserva, né? Que na adição é quando você sobre para a próxima casa, que foi o que aconteceu aqui, deu o número 11. Eu coloquei 1 e o 1 teve que vir para a ordem das dezenas, porque não tem como ele continuar nas unidades. Já na subtração, a tia Cláudia tirou da dezena e colocou na unidade, certo? Olha lá, olha. Ela tirou da dezena e colocou na unidade, certo? Então, até isso a gente tem que praticar, a gente tem que entender
Tem como fazer a operação inversa com reagrupamento? Tem sim, com certeza, mas a gente tem que praticar. Olha só que legal ficou a nossa continha inversa aqui. E aí, gostaram? Vamos praticar em casa? E aí, tia Cláudia, o que é que a senhora achou? Legal. Olha, aprendi, né, mas tem que praticar mais, né? Só assim você vai resolver as suas contas, e como praticando. A gente já falou para vocês, aqui a gente usa vários tipos de materiais para poder estar mostrando para vocês como somar, como subtrair, né? E vocês podem fazer isso em casa, vocês podem utilizar os materiais que vocês têm, os brinquedos que vocês têm, ou até mesmo vocês podem escrever o próprio número. Aqui eu não coloquei 8 bolinhas, eu vou lá e escrevo o número 8. Aqui não tem 3 bolinhas, eu vou lá e escrevo o número 3. Aí você tanto vai praticar as adições e as subtrações, como também você vai praticar a escrita dos números, né? Lembrando que os números, ele tem a escrita e o seu nome, tá certo? E aí vai ser fácil você fazer também. Vocês podem utilizar material assim, ou vocês podem estar escrevendo o próprio número e estar fazendo as continhas. Lembrando que o inverso é o contrário. Olha que lindo esse cartaz que a tia Cláudia fez. O 8 grande, o contrário dele é o 8 pequeno. Aqui o papai é grandão, o filhinho é pequeno. Às vezes, quando os filhinhos crescem, essa situação se inverte, né? O papai que era grandão acaba ficando pequenininho. O que vai para cima pode voltar para baixo. Quente, frio. Sorvetinho agora, hein? E os números também, eles podem estar na sequência inversa, que é a ordem crescente, que vem do 0 até o 9, e a ordem decrescente, que é do 9 até o 0. Tá certo, meus amores? Nós esperamos que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procura lá no livrinho, procura as professoras que a gente está à disposição para poder ajudar vocês, tá certo? Um beijo grande, tchau! A nossa agendinha para essa aula de matemática sobre contas, operações inversas está no módulo 2 de vocês, páginas 142 e 143, tá certo? Prestem bastante atenção e caprichem, porque vocês são muito capazes. Tchau!